Boa noite e sejam bem-vindos a mais um debate para as próximas legislativas. Esta noite contamos com o atual Primeiro-Ministro, Dr. Juvenal Paredes, a representar o Partido Popular, o engenheiro Virgílio Eutímio a representar o partido ainda mais popular e José Ribeiro, que representa o Partido Impopular. Boa noite a todos. O debate terá o formato habitual. Cada candidato terá 5 minutos para responder às diferentes questões. Teremos também acesso a um indicador ao vivo das sondagens, para que os telespectadores saibam aquilo que o povo português pensa. Iniciamos então o debate com um breve comentário sobre a situação atual do país. Começamos por José Ribeiro, por favor. Bem, quero começar por desejar uma boa noite a todos aqui presentes, aqui no estúdio e lá em casa, ao Dr. Juvenal Paredes e ao engenheiro Virgílio Eutímio. E antes de mais, quero fazer um breve comentário sobre a falta de representação das fações políticas menores nos mídias. Isto põe todo o processo democrático em causa. Muito obrigado, José Ribeiro. Obrigado pela sua participação. Passamos então o comentário para o engenheiro Virgílio Eutímio. A palavra é sua. Boa noite, Dr. Juvenal Paredes. Boa noite, Zé Tom. E boa noite a todos os portugueses que nos seguem em casa. Isto é assim, eu só quero mostrar o meu descontentamento perante a situação atual do país. Isto é muito simples. Nós enfrentamos graves problemas nos mais variados setores que resultam numa incapacidade de competir e progredir no panorama europeu. Portugal precisa de soluções e o Sr. Primeiro-Ministro está-se nas tintas. Os portugueses estão cansados, pobres e deprimidos. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro. Este governo está-se efetivamente nas tintas para os portugueses? Olá, boa noite. Boa noite a todos os telespectadores que assistem lá em casa. Boa noite ao engenheiro Virgílio Eutímio e aqui ao Zé Riacho. José Ribeiro! Bem, em primeiro lugar, é preciso observar as circunstâncias em que o país se encontra. Estamos, como todos sabem, a combater uma pandemia a nível global e, desde já, aproveito para agradecer a todos os nossos valentes portugueses que fizeram e continuam a fazer esforços em prol da saúde pública. Muito obrigado. Pronto, bem, respondendo à sua questão, é preciso relembrar que, antes do nosso governo chegar ao poder, a nossa economia mais parecia uma anarquia. Por exemplo, você pode estar esquecido, mas os portugueses recordam-se muito bem quando o seu partido retirou todos os chocolatinhos do mercado. E hoje podemos orgulhosamente afirmar que asseguramos a cada português um chocolatinho por mês. Desculpe lá, mas isso não é verdade. O seu primeiro-ministro não minta que os portugueses não são burros nenhuns. Aliás, quando o PP chegou ao poder, as coisas estavam em muito mau estado. Herança do seu governo, seu primeiro-ministro. Não foi no nosso mandato que entramos na bancarrota. Foi. Desculpe lá. Repare-me só aqui neste gráfico, seu engenheiro. Olha para isto. O que é que retira disto? Foi a vossa má gestão que deixou o país num caos. Foi. Espera aí que eu também me ia preparar, seu primeiro-ministro. E o que é isto, hã? O que é isto? Isto mostra que antes de nós estavam lá vocês e estavam muito pior. Antes disso, quem é que estava no poder, seu deputado? Eram vocês, era o seu partido. E antes disso, quem é que era? Eram vocês que estavam lá. E antes disso, quem era? Era o PP+, que lá estava. Era o PP+, antes disso eram vocês, estavam lá. E vocês é que fizeram pior. Candidatos, vamos ter de avançar porque temos outras questões para desenvolver. Muito bem. Relativamente ao ambiente, estudos relativos às atividades de prospecção e de exploração do lítio concluem que pode haver efeitos nefastos sobre a fauna e a flora das áreas em causa. Isto já para não falar do efeito residual que terá na economia nacional. Dr. Juvenal Paredes, que medidas podemos esperar do seu partido? É importante referir que salvaguardar os interesses dos portugueses, que naturalmente querem qualidade de vida e conforto, é a nossa prioridade. E aqui no nosso plano eleitoral, os portugueses podem ver que nós propusemos uma série de medidas ambientais, tais como passar o Dia do Ambiente para a Semana do Ambiente, limitar a pesca da petinga para as segundas, quartas e sextas, e terças e quintas, aumentar o número de caminhões de lixo híbridos na zona da Grande Lisboa e muitas mais. E em relação ao lítio, é mesmo de facto uma oportunidade. Tem um grande potencial a nível económico, por isso nós vamos continuar com a exploração do lítio, mas tentando preservar o maior número de ecossistemas. Engenheiro Virgílio Eutímio, qual é a sua opinião relativamente aos estudos da exploração do lítio? É mesmo uma oportunidade. Isto é muito simples. As minas de lítio garantem a liquidez e um carro elétrico por português.
Isto garante o enriquecimento dos portugueses e que os portugueses ricos temos um bom ambiente. Está a sugerir que os estudos estão incorretos ou que não são relevantes? Mas que estudos? Quem é que realiza esses estudos? O relatório em questão foi publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia. Pois, mas são tecnicalidades, não é? Para quem é que trabalham esses? Que impostos é que pagam os salários desses postos técnicos? Não é? Pois, todos nós sabemos o quanto o seu engenheiro gosta de pagar impostos, não é? Pois, mas já o seu vive deles, não é? Não, Pois o senhor é que vive, não é? Você é que gosta muito. É verdade, sim senhora, não venha aqui com essas coisas. Ordem O senhor neste está-se a debate. passar. Ordem neste debate. Aproveitando o desvio, passamos para o próximo tema relativamente à economia do país. Senhor Primeiro-Ministro, o Orçamento de Estado para 2022 prevê um crescimento do PIB de 5%, enquanto que o da oposição de apenas 0,5%. Acusa-o de tomar medidas irresponsáveis perante os verdadeiros problemas do país e de ser o principal fator para o atraso da produtividade e competitividade das empresas. Como é que justifica esta discrepância? Por amor de Deus, vamos lá ver. Os nossos economistas ganharam as Olimpíadas da Matemática de 1992 e estão equipados com calculadoras state of the art. Por isso, eu confio plenamente nos resultados técnicos do partido. Aliás, não seria assim se o nosso ponto forte não fosse a economia. E para além disso, os portugueses estão cansados e não precisam cá de mais linguagens numéricas complexas ao final do dia. Estamos cá nós para providenciar os resultados das equações em função dos desejos dos eleitores. Engenheiro Virgílio Eutímio, que comentários tem a fazer sobre esta discrepância? Bem, enquanto as propostas do seu Primeiro-Ministro apenas servem para impedir o desenvolvimento do país, nós queremos promover uma política de igualdade para todos, libertando os eleitores do parasitismo do governo. As suas ideias, Sr. Primeiro-Ministro, mantêm o país na cauda da Europa. E como podem ver, tenho aqui provas, nós temos aqui o peixe Europa e Portugal está efetivamente na cauda. E você é o principal responsável, seu Primeiro-Ministro. Não, nós estamos na cauda da Europa por pessoas como o Sr. Engenheiro Virgílio Eutímio, que a única coisa que fazem é rejeitar propostas e embargar o avanço do país. Você fala, mas eu não vejo aprovar nada, Sr. Deputado. E mesmo que eu não tenha aprovado, eu não tenho que dizer sim a tudo. O meu partido não é feito cá de yes-mans. Pois diz ele que quer desenvolver o avanço do país, não é? Senhores, só respeitam as regras do debate ou cortam a emissão e não podem apresentar as vossas ideias ao país. Isto é um debate. Bela argumentação, senhor. É assim que se discutem os problemas do país, não é? José Eu trouxe Ribeiro, os problemas por aqui para poder favor, discutir. é preciso respeitar o tempo dos outros candidatos também. Bem, continuando. Vamos agora perceber o impacto do debate nas sondagens ao vivo. Senhor Primeiro-Ministro, as sondagens mostram-nos que o senhor está por cima. Chegamos à última fase deste debate e vamos agora colocar a questão aos candidatos que os telespectadores votaram como a questão que mais queriam que fosse resolvida. E a questão, por grande maioria, é: Engenheiro Virgílio Eutímio, no caso de não obter uma maioria absoluta, está disposto a fazer uma coligação com o PP? Pois, bem, é como eu já tinha dito em várias ocasiões, eu, se desse o caso, eu faria se fosse burro, que eu não faria coisa nenhuma. Nem pensar que eu fazia alguma coligação com o seu Primeiro-Ministro. Não, nem pensar. E mais, é como eu dizia, o povo quer que o governo o deixe viver a sua vida. Não querem impostos altos, querem a dinamização da economia, da macroeconomia, da microeconomia e de todas as outras economias. No fundo, querem liberdade para existir. Os eleitores precisam de quem assegure um sistema de saúde acessível, propinas com desconto, empregos com garantia mínima de 2 anos, lutar contra a corrupção, salários descontos na alimentação, poder de compra, ambiente saudável, lutar contra o crime, melhorar o tráfego aéreo, baixar o preço dos combustíveis, lutar contra a legalização da Maria Joana. Quero lutar contra a legalização da Maria Joana? Olha que aqui no comício da semana passada o senhor estava lá com os olhinhos. Aliás, eu tenho aqui uma foto muito interessante do senhor nesse dia. Olha aqui.
Não é o senhor? Quer lutar contra a alegação da Maria Joana? Mas que é isto? Pois é, o senhor é um hipócrita. Em frente às câmaras diz uma coisa, mas as suas ações mostram o contrário. Apenas se limita a dizer aquilo que o povo quer ouvir. Você não tem a mínima intenção de fazer aquilo que promete. Mas que é isto, Sr. Primeiro-Ministro? Que provocação é esta que me está a fazer? Isso é privado. Eu não estou aqui para discutir a minha vida. Estou aqui para dar um futuro melhor a este país e de protegê-lo de governadores incompetentes como o senhor. Mas já agora, já quero fazer ataques pessoais, eu gostaria apenas aqui de mostrar um pequeno vídeo para os portugueses. Vem-me trazer vídeos agora para um debate este. Vai mostrar um PowerPoint? Vamos passar o vídeo. Ui, que é isto? Ui, que vem a ser isto? O que é que vem a ser isto? É este invasão o de governador que vocês privacidade. querem para o vosso O senhor país? vai pagar por isto. Que vergonha, eu vou Sr. Primeiro-Ministro, que vergonha. Não, mas isto não sou eu. Pensa que eu sou Não, quem sou agora? eu, quer ver? Não, Somos parecidos, ser por qualquer acaso. um de nós. Candidatos, Mas eu vou por processá-lo de favor, qualquer das uma vez que formas, não está a se perceber? entendem, Isto não fica candidatos. assim, Sr. Deputado. Vamos dar o debate Isto não como fica terminado. assim. Isto é julgar muito baixo, Sr. Muito bem. Deputado. Chegamos aos minutos finais. Quais são as últimas palavras que querem que os portugueses retenham? Engenheiro Virgílio Eutímio. Pois, realmente ainda havia aqui tanta coisa a ser discutida. Estes debates acabam mesmo muito rápido. Eu queria falar sobre mais coisas, mas pronto, é o tempo que temos, é o tempo que temos. É mesmo uma pena. Isto, pronto, acaba mesmo muito rápido. Eu tinha muitos assuntos ainda a falar sobre a política, sobre o mundo e sobre o país. Deputado, Mas pela sua pronto, participação vamos ficar neste por aqui. debate. E é assim. Senhor Primeiro-Ministro, gostaria de acrescentar alguma coisa? Bem, como é óbvio, os assuntos sobre o futuro do país é uma discussão que merece muito mais que 20 minutos. Ainda havia aqui muitos temas a ser discutidos, mas fomos interrompidos várias vezes por certos candidatos. Mas pronto, eu tenho a certeza que no dia 20 o eleitorado vai fazer a escolha certa. Muito obrigada, Senhor Primeiro-Ministro, pela sua participação neste debate. José Ribeiro, tem algo a acrescentar assim muito rapidamente? A verdadeira democracia não é apenas um sistema onde as pessoas votam só porque sim. A verdadeira democracia é muito mais que isso. A democracia devia permitir às pessoas serem ativas e decisivas nos problemas do país. Não é só porque alguns viram radicalistas e extremistas e de repente vão por caminhos sombrios.